Bom, essa é uma pergunta que eu esqueci quando eu estava respondendo sobre o mapa natal ontem, sobre astrologia. O professor me perguntou, o William Lilly dá 5 pontos de dignidade para planetas em recepção mútua. O que eu acho disso? Primeiro, vamos explicar para quem chegou agora o que isso quer dizer. William Lilly é um astrólogo bastante famoso do Renascimento inglês. Ele foi tão famoso que ele chegou a ser, durante algum tempo, o sinônimo de astrólogo na cultura local. O cara queria fazer uma peça de teatro, queria incluir um astrólogo, era ele. E no livro mais famoso dele, Christian Astrology, ele primeiro dá uma introdução à astrologia, no segundo livro ele fala de astrologia horária, no terceiro ele fala de astrologia natal, e ele dá umas tabelinhas para você identificar a força dos planetas. E numa delas, primeiro ele pega dignidade essencial. Você não sabe o que é, eu falei disso no Instagram, eu falei aqui no YouTube, já falei no Facebook também, mas é quanto, de forma bem rápida, quanto o planeta consegue expressar a sua natureza essencial e está relacionado com o signo que ele está. Desculpa. Então o planeta está mais forte quando está no próprio domicílio, depois na própria exaltação, depois na própria triplicidade, no próprio termo ele já está mais fraco, na própria face está muito mais fraco. E ele está afligido quando está no próprio detrimento, na própria queda. Aí ele faz uma tabelinha, uma escalinha de pontos para determinar a força da dignidade. 5 para domicílio, 4 para exaltação, 3 para triplicidade, 2 para termo e para face. Não é exatamente dele, essa tabela é um pouco mais antiga, e ele usa isso também para dignidade acidental, o que é um problema do texto. O Lilly confunde nessas tabelas várias vezes dignidade acidental com dignidade essencial. Agora eu vou falar primeiro só do essencial. Isso é só uma tabela. Esses 5 pontos, 5 quadros, não quer dizer nada. É só para você ter a noção de, bom, ele está mais forte que o outro, porque está em várias dignidades diferentes. Ou esse está numa dignidade fraca, ou está numa dignidade forte, mas não é uma escala física, por assim dizer, que realmente não. Se você somar termo com face, eu tenho triplicidade. Se somar termo com face com triplicidade, eu tenho dignidade. Não. É só para você ter noção. Se você tiver no próprio termo, na própria face, na própria triplicidade, você tem dignidade por face 1, por termo 2, por triplicidade 3, então 3 mais 2 mais 1 dá 6, ficaria mais forte o domicílio. Isso não é verdade. O planeta continua fraco. Tá? Então não leve essa tabela a ferro e fogo, é só para ter uma noção de quantas dignidades o planeta tem, quantas dignidades diferentes. As dignidades essenciais variam de força. Exaltação e domicílio são muito mais fortes que triplicidade, que é muito mais forte que termo e face. E além disso, elas também variam de qualidade, tá? Não querem dizer a mesma coisa. Mas essa tabelinha já é complicada para a dignidade essencial, para a dignidade acidental fica mais complicada ainda. E o Lilly trata a recepção mútua como se fosse dignidade essencial. Não é. Recepção mútua é quando o planeta A está no signo, exaltação, triplicidade, etc. do planeta B. E o planeta B está no signo, dignidade, triplicidade, etc. do planeta A. É quando um está na dignidade do outro. O que isso significa? Recepção mútua é quando, para ficar na analogia fácil de entender, é como se um planeta gostasse muito do outro, como se eles quisessem se ajudar. Mas isso não muda a dignidade essencial deles. Então, para resumir, o que eu acho disso? Eu acho que isso está mal colocado, está no lugar, está estranho, dá a entender que muda a dignidade essencial do planeta. E ela não muda. Certo? Não, e na verdade não muda nem acidental, porque está em recepção, não dá mais oportunidade para agir. Muda, vamos dizer assim, a intenção do planeta. Porque se Marte e Vênus estão em recepção mútua, Marte quer ajudar Vênus, Vênus quer ajudar Marte. Mas a dignidade essencial de cada um muda conforme o signo que eles estão relacionados a si próprios. Então ele pode estar mais, Marte pode estar mais nobre, Vênus mais nobre, enfim. Para vocês ficarem no exemplo bobo. Marte em
Peixes e Vênus em Capricórnio. Tá de dia, fica mais fácil. Os dois estão numa recepção mútua bastante forte. Um está na exaltação do outro. Marte está na exaltação de Vênus, Vênus na exaltação de Marte. Mas eles estão moderadamente fortes. Não estão nenhum dos dois muito fortes. Cada um está na própria triplicidade. E são coisas diferentes. Mas eles podem estar numa recepção muito boa e estarem muito maus, o que é pior, porque são planetas que querem se ajudar, mas não tem muita força de si, não tem muita nobreza de si, para ter a intenção correta. É, por exemplo, Marte em Touro e Vênus em Áries. Marte está no signo de Vênus, Vênus no signo de Áries, mas está no próprio detrimento. Certo? Se vocês não tentei explicar isso da forma mais simples possível, mas se ficar esquisito, por favor, me perguntem. Mas, para resumir a resposta, eu acho que aquela tabelinha... Tá, sendo sincero, acho que aquela tabelinha pode ser ignorada.